Fala rapaziada, beleza? Estamos aí, sejam bem-vindos aqui no canal, valeu pela participação, né, mais uma vez. Então eu preciso fazer um vídeo para vocês muito importante, tá certo? Só que antes eu quero mostrar alguns exemplos, inclusive a gente teve um recente que foi o do Ben Mendes, que ilustra muito bem isso, né? Para eu explicar principalmente para vocês, eu quero mostrar isso para explicar o que existe por trás, né? Como eu já falei, mas eu preciso reforçar isso mais uma vez, porque as pessoas estão mentindo na internet, elas falam que não, que é exagero, elas distorcem o que a gente fala também a respeito, como eu vou provar aqui muitas vezes, essa ideologia, e eles fazem exatamente o que eles acusam você de fazer, o que aquela moça acusou nós de fazermos, né? Que é contar uma mentira 50 milhões de vezes até virar verdade. É isso que acontece, e é isso que eles fazem. Tá? E esse cara passou por uma situação, que ele compartilhou comigo ontem numa live, né? Ele contou o relato, só que foi de forma narrada, ele não digitou, diferente do que eu falo para vocês fazerem, para quem quiser compartilhar, mandando no e-mail. E eu falei, cara, eu tenho que trazer isso no canal porque é importante. Eu tenho que compartilhar aqui no canal porque o que aconteceu com ele ilustra muito bem o que a gente fala aqui e também até para vocês se precaverem, não cometendo o mesmo erro que ele cometeu. Mas eu vou citar para vocês porque eu lembro de cabeça, tá? Aí teve um caso agora recente que isso aqui tá viralizando muito lá na gringa, envolvendo o Andrew Wilson, que eu vou compartilhar aqui com vocês e mostrar. Vou contextualizar. A primeira coisa rápida, tá? É mais um exemplo disso, né? Exemplifica o que eu expliquei, o que eu vou explicar para vocês sobre o caso desse cara que eu conversei ontem. Só quero mostrar aqui para vocês algumas evidências antes de eu narrar o caso em si. Então esse aqui foi uma polêmica envolvendo o Andrew Wilson, que é um debatedor, com uma moça que se chama Tayla, que é uma outra debatedora feminista. Ela chamou ele de estuprador. Ela acusou ele de estuprador, simplesmente assim. Por quê? Porque ele humilha garotas menores de idade, que é uma outra mentira, porque ele tem uma opinião contundente sobre o que é consentimento e o que é violência. É esse nível de argumento que eles têm. Como essa moça que vai dizer que ele é um estuprador por causa dessas justificativas que ela vai trazer. Então vamos assistir aqui. So I was watching YouTube the other day. I saw you did you sit with Andrew Wilson? That's one thing I would disagree with you doing. É isso que a gente vê, cara. Você vê pessoas. Esse é o problema, rapaziada. Entendeu? Para vocês entenderem o que aconteceu com esse cara. Esse caso aqui ilustra muito bem isso. São pessoas, velho, o pessoal fala, cara, a moça aí bonitinha, loirinha, educada, entendeu? No sentido de tem nível superior de educação, e ela vai acusar ele de estuprador, cara. Então pra você tomar uma acusação falsa como essa, irmão, desse tipo, eles acham que é malabarismo mental que a gente faz, que a gente cria. Eles acham que realmente não pode acontecer, de extrema má fé, porque pra eles sempre elas são vítimas, sempre tem uma justificativa pra elas agirem de má fé com você. Porque não tem como, já que elas são vítimas e, portanto, naturalmente boas, como expliquei pra vocês. Interesting. Like maybe that's where the debate Andrew will Wilson? happen. What did I do now? Yeah. Oh, interesting. I just worry immediately for your safety in that moment. Why? Because of the fact that he's a racist. Andrew Wilson's a racist. Ela chamou ele de estuprador, então assim, velho, pra vocês entenderem como essa galera, eles estão errados, entendeu? Ela está errada aqui. E é ao mesmo nível que a gente observa, que eu compartilho com vocês, que eles dizem nas redes sociais, pra considerar você como um criminoso. Ela chamou ele de estuprador aqui. E ela disse por quê? Porque eu estava preocupada com a integridade física da Kayla, que é a moça de cabelo preto, que debateu com ele esses dias. Então olha só, e ela mesma vai dizer depois no final, cara, eu nunca me senti ameaçada debatendo com eles, tá? Eles sempre me trataram muito bem, principalmente o host do podcast, que é o Brian. Então você entende que é assim, bicho, eu fiquei preocupada pela sua integridade física. Tá, qual é a sua justificativa? Ele tem um histórico de violência, existem polêmicas ou casos de agressão ou violência no programa? Não, nunca teve nada. Eles já fizeram algo desse tipo contra você? Não. É porque pra eles a violência, cara, é algo que eles criaram, é uma construção social na cabeça deles. Eles falam tanto de construção social e eles criaram vários conceitos, que são abstrações, para o que é violência. Entendeu? E ela concluiu a partir disso que ele é um estuprador. O Velho Testamento, as origens da Revolução, a Era de Ouro, o auge do conhecimento, a consolidação, estratégias que funcionam. O Renascimento, a nova era começa aqui. Acesse agora 700 gigas para explodir sua cabeça. Escaneie e acesse tudo. Acusação da Lei Maria da Penha. Falsa acusação da Lei Maria da Penha, né? Os caras estão falando pra ela sobre isso, né? Perguntaram pra ela o que ela acha e tal. E quase sempre a frase é a mesma. Eu nunca encostei um dedo naquela mulher. Na cabeça deles, isso é o suficiente para concluir que eles foram injustiçados. Mas o que eles não percebem é que o que passa na cabeça deles não é o que diz a lei. Porque para entender violência doméstica é preciso começar
do básico. Não Então, mas uma coisa que eles não entendem é exatamente isso, cara. A interpretação da pessoa e outra coisa, que nem no caso da loirinha ali, sobre o que é violência e acusar você falsamente como ela fez, sem ter provas de que ele é um estufador, tá? Porque ela considera que estufo é por causa de uma opinião que ele teve. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo do que ela quis dizer que é semelhante, tá? Mais uma vez. Imagina que um cara ele diz o seguinte, cara, eu quero me relacionar com mulheres que têm 25 anos no máximo, certo? Mulheres que têm entre 20 a 25 anos. Eu não concordo com isso, eu acho besteira, mas é a opinião do cara, ok? Ok, esse cara diz isso. Aí vem ela não, a loirinha, por exemplo, e fala, cara, você que é mulher jovem e tal, porque não sei o que lá, são traços infantis. Ela começa a inventar uma porrada de coisa na cabeça dela, certo? De forma arbitrária, construir uma narrativa para acusá-lo, concluir que, portanto, você é um PDF. É tipo isso, o cara nunca se relacionou com menor, tá? Ele não tá dizendo que ele quer se relacionar com menor ou com criança, beleza? Mas ela conclui, por causa da juventude, por causa da ideologia distorcida na cabeça dela, que ele, portanto, é um PDF. É mais ou menos isso que eles fazem, entendeu? E aqui no exemplo dela, ela não consegue conceber a ideia de que mulheres, elas usam, estou dizendo que são todas, mas sim, isso existe, elas usam, nesse caso que eu vou citar um exemplo, elas usam ou podem usar, como no caso do Ben Mendes, ok? O quê? A Maria da Penha como vingança. É isso que ela não consegue entender, cara, que a mulher pode usar, e muitas usam, a Maria da Penha, falsas acusações, para se vingar de você, às vezes por ciúmes. A mesma coisa que eles falam que o homem faz, ok? Quando ele comete violência, por ciúmes, por não aceitar a separação, por traição, por ciúmes. A questão é que muitas vezes, a diferença é que muitas mulheres vão dar razão também. Ah, só Deus sabe o que ela passou, a violência, a agressão, elas justificam, porque, mais uma vez, sempre elas são vítimas. Não é só bater, é humilhar, constranger. Cara, ela não consegue entender. E é por isso que eu falo que o conteúdo dela é péssimo, cara. É desonesto, é péssimo, entendeu? É ignorante, mais uma vez, o conteúdo que ela faz. Esse aqui é mais um exemplo, são vários. Ela não consegue enxergar por uma outra perspectiva em que a mulher age de má fé e ela usa pra se vingar do cara. Porque ela tá com ciúmes do cara, por exemplo. Cara, eu vou falar que você me estufou, que você me bateu, porque eu tô com ciúmes de você, cara. Ameaçar, controlar é violência psicológica, moral, patrimonial, sexual. Então, dizer que eu nunca encostei o dedo dela não afasta a violência. Só significa que eles ainda não entenderam a atitude errada deles. A atitude errada deles, é como eu falei, cara. E aqui vai uma reflexão. Não existe acusação Será falsa. que ele teria coragem de falar e fazer tudo aquilo que ele faz Cara, ela distorceu isso, cara. para uma mulher, para um homem? Ou será que só faz para a mulher porque sabe que ela não tem força para reagir? E quando não é a mulher que aceita o fim do relacionamento, foi o que eu disse, né? Ameaça que você não vai mais ver seu filho, ou ameaça que vai te acusar falsamente mesmo, né? Porque não aceita o fim do relacionamento, por ciúmes, entendeu? Isso existe, né? Porque justamente, como muitas vezes ela não tem a força, claro que violência elas cometem também, tá? Às vezes é tudo junto, como nesse exemplo que eu vou citar para vocês no final, mas eu vou comentar, pra vocês entenderem, né, o que acontece muitas vezes. Aqui tem mais um exemplo. O hack principal tá no lobby do hotel, você dá um beijão nela. Entendeu? Porque tem câmera no lobby do hotel, mostra que você tá beijando ela e aquilo ali é consensual. Hack pra quê exatamente? Pra um possível... Porque o que ele descreveu aqui não é dica, é tentativa de criar aparência de consentimento. Em um cenário onde a pessoa... Então, mais uma vez, esses caras eles acham que não existe um cenário em que uma mulher, pra se vingar do cara, eles acham que isso não existe. Pra se vingar do cara por sentimento de rejeição. Não é porque o cara bateu nela, porque o cara abusou dela, não. É pela mesma coisa que vocês acusam. Tá? Que o homem vai lá e tira a violência, que é injustificável. Que é o quê? Ciúmes, traição, sentimento de rejeição. Pra se vingar do cara, o cara não aceitar o término. Ela faz o quê? Tem muitas que cometem violência, só que tem muitas que dizem que o cara fez tal coisa, dizem que o cara cometeu violência, acusam falsamente, cara, usando a lei como mecanismo de vingança. Vocês não entendem que isso existe, cara. E vocês percebem pelo cenário até do Ben Mendes lá, como eu falei. Tava filmado, você vê o conforto que a mulher tem, você vê o conforto da loirinha ali falando. Por isso que o Andrew Wilson ele disse, eu sempre vou com a minha esposa, cara. Porque pra essas pessoas aqui que vocês estão vendo, que são bonitas e tal, educadas, me acusarem de ser um estufador, de cometer violência, ok? Só porque elas não gostam de mim, é 2, cara. É por isso que eu sempre tô com a minha esposa acompanhada, porque ela é uma mulher, né? E claro, porque também é a esposa dele ao mesmo tempo. O consentimento precisa ser livre, consciente e contínuo. E quando a pessoa tá muito bêbada, drogada, alterada, a capacidade de consentir tá comprometida. Agora repara na lógica dos Red Pills. Não é tenha certeza que aí virou a lógica dos Red Pills, né? A pessoa quer, que é o que um homem de valor faria. Garanta uma prova pra você não se ferrar depois. Então, como a questão é essa, né? É para você, a prova, né, na verdade, é para você o quê? É para você
não ser acusado falsamente. Na maioria das vezes que os caras da Red Bull, eles falam sobre... Demonstra que o cara tá de boa fé, né? O cara quer ter prova para ele acusar falsamente o consentimento, não para ele se defender de uma falsa acusação. Né? Essa é a lógica invertida dessa galera. O que aconteceu, cara? Ele conheceu uma garota lá e tal, né? Pela internet. E beleza, cara. Papo vai, papo vem. Estavam se entendendo bem e tal. Começaram a sair. E ok, resumindo, ela ficou um tempo na casa dele e tal, né? Porque ele mora sozinho e ela mora em outro estado. Então, ele permitiu que ela se hospedasse na casa dele e ficasse uns dias lá. E tudo correndo muito bem, cara. Esse foi o primeiro erro, né? Esse foi o primeiro erro. Por quê? Não tanto porque assim você não conhece a pessoa, porque ele meio que conheceu, estava conhecendo. Não tão bem assim, mas estava conhecendo. Antes de levar para casa dele. Ficaram um bom tempo se conhecendo na internet, saindo um bom tempo para ele permitir que ela se hospedasse na casa dele. Ok. A questão principal que eu vou falar pra vocês aqui é o seguinte, cara. Você não tem como ir embora ou você não tem como mandar a pessoa embora. Lembra que eu sempre falei sobre isso? Sobre a habilidade de mandar a pessoa embora? E eu citei alguns exemplos que foram os melhores que eu consegui encontrar, como aquele, sei lá, você tá numa balada, você levou todo mundo de carona, como é que você vai fazer? Você vai abandonar todo mundo lá? Tudo bem, você pode fazer, mas é mais difícil. Que nem nesse caso, a pessoa tá hospedada na sua casa. Ela veio de outro estado. Entendeu? Os bens dela, os bens não, as roupas dela e etc. tá lá. Como é que você vai fazer? Vai botar tudo pra fora? Beleza, mas é complicado, vocês entenderam? É diferente de você, por exemplo, sei lá, cara, se você pode deixar a pessoa na casa dela. Você só passa e deixa e já era, e fala, cara, desce daí. Nesse caso, é muito mais difícil. O que aconteceu? Um belo dia, né, numa bela madrugada, ela surtou do nada, porque ela viu algumas ciúmes. Só que era de coisas anteriores a eles terem se conhecido. E não adiantou nada, irmão. E ela surtou, cara. E começou a bater, gritar, xingar, ofender de tudo que é jeito. Bater, xingar, gritar, tudo que vocês podem imaginar, cara. Ofendendo. Só que, rapaziada, o pior de tudo não é só isso. Piora. É que isso persistiu, como ela estava na casa dele, por alguns dias. Porque ele não tinha como mandar ela embora. Entendeu? E ela ficava ameaçando ele disso. Se você me mandar embora, se você fizer tal coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar pra todo mundo que você me estufou. Eu vou falar pra todo mundo que você cometeu violência contra mim. E o que ele teve que fazer? Ele falou, cara, eu fiquei acuado. Ele até emagreceu, ele não conseguia comer. Porque todos os dias, beleza. Aí ele resolvia, passava um tempinho e ela voltava de novo, cara. Batendo, agredindo, xingando, surtada. Entendeu? Por dias, assim. Alguns dias, 5 dias, se eu não me engano, não lembro agora. Tá? Todos os dias ele apaziguava, desarmava, ela voltava e continuava, cara. Ameaçando e tal. Batendo, jogando água nele, cuspindo. Humilhando, ofendendo mãe, família. Cara, assim, ela tentando fazer de tudo pro cara reagir. De tudo pro cara reagir. E ele, não, pelo amor de Deus, tal. O que ele fazia? Como ele é esperto, ele ia pra área da casa que tinha câmera. Aí o que ele fazia? Ele tinha que trazer pessoas conhecidas pra casa dele, pra ter testemunha, pra tomar conta. Só que as pessoas não podiam ficar lá só por um tempo, pra ele poder ir trabalhar, pra ele poder sair. Porque ele não podia deixar a menina em casa, cara. Porque ele tinha medo dela quebrar as coisas, tacar fogo, fazer, porque ela surtou, cara. Louca. Entendeu? E aí, finalmente, ele conseguiu ali, cara, assim, na base do malabarismo, né, do Ronaldinho, levar ela embora, levar ela na estação, conversou com a mãe dela, e o caralho, a mãe dela ficou contra ela, tal. Não sei se a menina é borderline, não sei que porra que ela tem, cara. Ela gritava, ele contou pra mim que ela gritava, saia na sacada e falava, socorro, começava a gritar. Do nada. Entendeu? E ele contando pra mim que teve uma hora, cara, que ela foi chutar ele, né, e ela acertou o cachorro dele. Ele falou que nessa hora ele quase perdeu a cabeça, mano. Ele falou, mano, nessa hora que ela acertou meu cachorro, mano, aí foi difícil me segurar, cara. Eles conversaram por horas depois, irmão. Porque o cara teve que ficar, entendeu? Desarmando, velho. Se ela me acusa. Então o cara teve que ficar apaziguando, não é tipo assim, é só bloquear. Não, você entendeu por quê? Vocês não conseguem imaginar, né? Que nem ela citou ali uma situação dessa, né? Igual ela citou ali, porque a mulher é mais frágil. Irmão, vocês entenderam o contrário dessa situação? A mulher é mais frágil, ok. O cara ficou totalmente acuado. A mulher batendo, xingando, cuspindo, jogando água, humilhando, reiteradamente por dias. O cara não fez nada, mano. Porque se o cara fizer, ele tá fudido, ele vai preso, ele pode se foder. Ou se ela ficar ameaçando, vou te acusar se você não fizer o que eu quero. Vou falar que você tá me batendo, vou falar que você tá fazendo tal coisa. Eles acreditam que não pode existir esse tipo de coisa. O cara que fica numa posição de impotência, igual ele. Ele tava numa posição de total impotência, como elas dizem que elas se sentem. Elas acham que isso não pode acontecer com o homem. Se ele mandasse ela pra rua, o que você acha que ela ia fazer? Ela tava ameaçando ele disso. Ela ia chamar a polícia e falar que ele bateu, que ele estufou ela. Ela falou, eu vou sair sem roupa, gritando, falando que você me estuprou. Eu nunca vi uma situação, já vi situação de falsa acusação, de chantagem, mas o cara ele ficar tipo numa espécie de cativeiro, tá ligado? O cara quase ficar em cativeiro na própria casa, por causa de uma mulher.
que é um ser mais fraco do que ele. É preciso entender a situação legal que se encontra, em como que a lei pode ser utilizada como mecanismo de vingança contra o homem, e elas sabem disso. O tamanho da impunidade, inclusive, que existe por trás e como que as pessoas estão automaticamente do lado delas, mesmo numa acusação falsa. Você sempre acha que vai ser com outra pessoa que vai acontecer. É igual a mulher que fala de violência. Ela sempre acha que vai ser com outra pessoa, que não vai ser com ela. Se ela sair com um cara que é perigoso, que é bandido. Entendeu? Então tá aí um exemplo, cara, para mostrar como algumas mulheres se sentem confortáveis em usar a lei de forma fraudulenta para se vingar de um cara que ela não gosta. Só porque ela não gosta dele, por ciúmes ou algo do tipo. E tem pessoas que acham que esse tipo de coisa não acontece, que é exagero, que é absurdo. Então beleza, irmão. Então tá bom, tranquilo. Esse é o vídeo aí, tamo junto. Valeu mais uma vez e até a próxima.